Eu, na verdade, estou tão perplexo quanto todo mundo. Nós estamos vivendo uma era de realmente muitos imprevistos e muitas perplexidades. O que eu vou tentar fazer, na verdade, eu vou querer falar brevemente para a gente poder conversar, porque eu acho que essa é uma oportunidade mais de conversa do que de grandes exposições, e levantar três questões a respeito desse cenário atual. Vou começar com uma dúvida que está todo mundo a respeito da questão das pesquisas, né? Já teve muita coisa sobre as pesquisas erraram, e isso, evidentemente, aumenta a ansiedade em relação ao resultado da eleição, porque a gente perde um pouco a confiança nesses marcadores que a pesquisa de opinião eleitoral nos fornece. Depois eu falar um pouquinho sobre o cenário eleitoral propriamente dito nessa primeira semana, qual o diagnóstico que a gente pode retirar dos eventos mais recentes e também das pesquisas e abrir para o debate com algumas observações sobre a questão da democracia. Eu vou começar assim com a minha parte, sei lá, o meu décimo jornalístico, dando lead, dando. Eu acho que tanto aqui quanto nos Estados Unidos quanto na Europa tem um problema de precisão das pesquisas enquanto preditores do resultado eleitoral. Mas, por outro lado, as boas pesquisas nunca deixaram de apontar, nem nos Estados Unidos, nem aqui, nem na Europa, quem estava na frente, quem deveria ser o vencedor, que resultados se poderia esperar em grandes linhas de cada campanha eleitoral. Dito isso, eu diria que não é por acaso que tanto nos Estados Unidos quanto aqui as pesquisas subestimaram o voto do Trump lá e do Bolsonaro aqui. É exatamente porque eu acho que eles estão conectados com uma parte da mudança social que nós não estamos enxergando ainda muito bem. E mudanças sociológicas que nós teremos que pesquisar melhor. Eu não posso deixar de dizer para vocês que eu tenho uma hipótese estrutural geral que produz que orienta a minha visão para todos esses tipos de informação que a gente tem recebido na última década, pelo menos, e inclusive as pesquisas, que é o fato de que nós estamos passando por transformações tão radicais, e essas transformações elas já estão em curso. Quer dizer, quando a gente fala assim, tudo vai mudar, tem a mudança climática lá na frente e tal, a gente não se dá conta que a gente está falando de processos que começam muito antes de chegarem ao seu ápice. Quer dizer, então, esses processos de transformações estruturais produzidos pela digitalização da sociedade, pela mudança na estrutura produtiva já, na estrutura energética, tudo isso produz uma série de mudanças sociológicas que ainda são emergentes, ainda a gente sabe pouco delas. Então, eu sempre olho com um certo ceticismo todas as afirmações categóricas baseadas em modelos que estão muito focados nas categorias de análise que a gente usou ao longo de todo o século XX. Eu acho que vai ter sempre uma taxa de erro alta por conta dessas mudanças que nós ainda não estamos vendo perfeitamente. Então, e isso está mudando o comportamento, está mudando papéis sociais, está mudando expectativas e valores na sociedade que têm a ver com uma sobrecarga de sentimentos de insegurança e de ressentimentos que alimentam pelo menos temporariamente, essa é a minha hipótese, mas é uma hipótese, é uma conjectura, na verdade até, que alimentam essas forças de ultradireita que são passageiras, porque elas não conseguem entregar à sociedade aquilo que elas prometem. Então, eu acho que tem esse primeiro aspecto aí, que é um aspecto mais geral.
O segundo, que é uma hipótese intermediária, é que na conjuntura que nós estamos vivendo, houve fatores intervenientes que tiveram impacto provável no desencaixe entre o universo e as amostras, entre o eleitorado, a população e as amostras. A pandemia, ela produziu alguns efeitos que certamente têm tido impacto que a gente não previu nas abstenções. As abstenções estão na taxa histórica, não acho que houve um grande aumento, mas aquele aumento que teve, e talvez a composição da abstenção, tenha sido afetada pela pandemia, pelas mortes e pelos efeitos colaterais duráveis da pandemia. E isso provavelmente não está, inclusive, registrado. Nós tivemos aí quase 700 mil mortes, sem contar as mortes não Covid que a gente teve ao longo do período. Nós tivemos aí uma queda de mais de 1 milhão de pessoas, que certamente, por conta de todas as complicações do período, não deram baixa no processo eleitoral. Então, tem muito título de eleitor contado como válido que não existe mais. Pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão inválidas, pessoas que morreram. Então, eu acho que isso aí teve um impacto não desprezível na magnitude da abstenção medida, né? Por outro lado, as categorias censitárias estão muito desatualizadas, então a gente tem que fazer ajustes, cada instituto faz o ajuste de acordo com a sua metodologia e com o seu banco de dados, e, evidentemente, todos esses ajustes trazem viés próprio. Então, isso também deve ser levado em consideração. Por outro lado, a crise socioeconômica durante a pandemia e depois da pandemia também alterou, de uma forma que a gente não sabe exatamente como, o contingente de pobres e miseráveis no país, e as perdas de renda. Porque não é só uma questão de que os pobres ficaram mais pobres, é que teve muita gente que ficou pobre porque perdeu o emprego e não conseguiu voltar ainda para o mercado de trabalho, talvez não consiga por causa das mudanças estruturais. Então, tem esse problema. Cada vez que a gente tiver uma crise grande de desemprego daqui para frente, a capacidade da estrutura produtiva de reabsorver quem saiu vai ser cada vez menor, porque uma parte vai ser substituída por automação. Então, nós não sabemos exatamente a magnitude disso. Por outro lado, a penetração dos evangélicos na sociedade brasileira. Eu não sou especialista, ouvi muito sobre os evangélicos, li o livro do Juliano, li o livro aquela reportagem da DIB, né? Que dão um panorama, mas o problema todo é o seguinte: mesmo os especialistas não conseguem medir com precisão qual foi o avanço que eles tiveram nesses 2, 3 anos, aí, na verdade, de 2018 para cá. Então, a gente pode ter um aumento significativo, e esse é um fenômeno novo para a ciência política brasileira e mundial, né? Quer dizer, para a sociologia política também. Qual o efeito efetivo, não é, quer dizer, de você ter igrejas-partido no processo? Quer dizer, igrejas em que o pastor, no púlpito, ele faz o papel de pregador da religião e faz proselitismo político ideológico. Quer dizer, essa combinação é uma combinação que nova. A gente teve padres disputando a eleição, mas eles não disputavam a eleição fazendo comício dentro da igreja, eles faziam fora da igreja. Então, essa é uma situação nova também. A outra fonte de erro, eu acho que é uma fonte um erro de interpretação, que os institutos aceitam e que a mídia assume, e é natural que assuma, e todos nós, na verdade, fazemos isso intuitivamente. É que a gente acaba lendo o último dado, que é o dado da intenção de voto, e a gente toma isso como uma previsão do que vai acontecer. E definitivamente não é. Né? Quer dizer, é um diagnóstico de momento e um diagnóstico muito, muito precário de momento, porque é um diagnóstico amostral, com todos esses problemas, essas reservas que eu fiz sociológicas aí adiante. Então, mas tem uma coisa que eu até vou antecipar, no relatório da Associação Americana de Pesquisa de Opinião Pública, né, a APOR,
eles dizem que uma coisa muito, muito acertada, que eu sempre digo, e dizia isso para meus alunos a vida inteira nos cursos de metodologia: erro amostral não é todo o erro, e não é o desvio entre o observado na realidade e aquilo que a gente tem no universo, na amostra, porque tem outras fontes de viés. E outras fontes de viés que a gente tenta controlar com a estratificação da amostra usando categorias demográficas, sociodemográficas. Agora, se essas categorias estão com problema, a nossa fonte de erro aumenta, né? E eu estou dizendo isso porque, para aqueles que não... Eu sei que tem muita gente aqui que entende de metodologia, eu só vou falar... para quem não entende aqui, se me dão licença, os especialistas, quando a gente vai para um survey, que é uma pesquisa de opinião amostral, vai à sociedade perguntar para as pessoas determinadas coisas, a gente tem o erro amostral, que é dado por um algoritmo que está relacionado ao tamanho da amostra, pura e simplesmente ao tamanho da amostra. Depois, a gente tem uma possibilidade de ter um viés diferenciado entre os institutos por conta do tipo de amostra que eles fazem, dos critérios amostrais que eles usam, da forma pela qual eles coletam as informações, telefone, tem várias formas de telefone, né, assistido com uma pessoa real falando, com um computador falando, só preenchendo, respondendo com números, igual a gente vê nos telefones dos bancos e tal. Portanto, o método de coleta pode afetar, e a interação entre entrevistado e entrevistador, que é uma coisa que poucas pessoas levam em consideração, mas que do ponto de vista da sociologia, uma coisa que já está assentada desde o Erving Goffman, quando ele fala que a interação social ela tem a ver com a expectativa que eu tenho da expectativa que o outro tem a meu respeito. Quer dizer, eu construo uma hipótese sobre como é que o outro está querendo me ver e entrego para ele uma coisa parecida com essa expectativa. Então, se o entrevistador é visto pelo entrevistado como alguém que talvez seja bolsonarista, ele pode dar uma resposta para tentar agradar. Se ele achar que o entrevistador é lulista, e essa é a hipótese mais provável, dada a carga de críticas que o Bolsonaro e os seus acólitos fazem aos institutos de opinião pública, né, de pesquisa de opinião pública, ele pode sonegar a informação. Então, tem aí uma fonte específica de interação que a gente não consegue controlar. O que eu acho que tem no relatório que foi feito pela Força Tarefa? Teve duas forças-tarefas, né? Uma na eleição da Hillary Trump e outra na eleição Biden-Trump, em que houve desvio maior do que o observado em outros momentos, e eles avaliaram as pesquisas. E eu acho que eles chegaram a algumas conclusões que têm a ver que valem para a gente. A primeira delas é essa, que a margem de erro não é a única fonte de erro. Depois tem que é impossível dizer qual é a causa primária dos desvios efetivamente detectados, porque a gente nem sabe se é uma coisa, se tem um fator causal ou se é multicausal. Isso é algo que a gente vai ter que descobrir ao longo do tempo, fazendo pesquisas que não são de opinião, mas que são pesquisas mais sociológicas. Não é possível, segundo eles, também controlar o viés da recusa, porque a gente não sabe o que pensa ou o que recusou. Então, mesmo que você faça uma série de tentativas de tentar controlar isso, você está tentando controlar um fator desconhecido de magnitude desconhecida também. Quer dizer, então, quando eu substituo uma recusa, eu não posso afirmar com certeza que essa pessoa que está respondendo pensa igual àquela que se recusou a responder. Então, isso pode diminuir significativamente o voto para o Bolsonaro. Então, tem todos esses vieses que dizem o seguinte: a gente não pode tomar qualquer número de pesquisa como sendo nem um retrato fidedigno do momento, nem uma previsão precisa do que vai acontecer. Então, nós temos que nos fixar basicamente na ideia do diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Olha,
Quando a gente olha o relatório das americanas, mais de 70% dos institutos de opinião acertaram quem era o vencedor, qual era a direção da eleição, né? E como é que o voto se distribuía entre diferentes categorias sociológicas. Eles não conseguiram, eles têm desvios muito grandes, e os desvios americanos foram maiores do que os nossos, por incrível que pareça. Porque, na verdade, intuitivamente, eu imaginaria que lá é mais fácil de aferir um sistema bipartidário, né, naturalmente polarizado a vida inteira, onde republicano é republicano, democrata é democrata, seria mais fácil de chegar perto do número, né? Mas o desvio lá é maior, em média, do que aqui. Então, quando a gente olha o primeiro turno, eu concordo com o relatório americano. Os nossos institutos, os melhores deles, acertaram quem era o vencedor do primeiro turno e acertaram a direção que a coisa estava tomando em algumas categorias. Que os evangélicos votariam basicamente Bolsonaro, que determinados estados votariam mais e tal. A coisa por estado tem muito mais erro, porque, evidentemente, a precisão amostral é muito menor também. Então, e aí, aplicando isso, quer dizer, essa conclusão, eu diria que o diagnóstico dessa primeira semana é mais ou menos evidente. Você pegando as pesquisas, a pesquisa Quest, Ibope e PEC, e Datafolha, IPEC e Datafolha, perdão, eles estão dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que no primeiro turno, a primeira semana Lula venceu. Lula está na frente, e essa vai ser uma eleição que vai se dar na margem. Desde o primeiro turno, que as minhas análises da conjuntura eleitoral têm fixado muito nesse ponto. Essa é uma eleição singular. Portanto, o grau de incerteza a respeito dela é muito maior, porque a gente não tem referência para comparar. E, dois, é uma eleição que vai se definir na margem. 2, 3 pontos percentuais. Não é uma eleição que se resolve à larga. Ela vai se resolver na margem. Se o Lula ganharia no primeiro turno ou não, era na margem, e foi, menos de 2 pontos percentuais, e a vitória vai ser por aí também. Vai ser uma vitória apertada. A não ser que aconteçam fatores imprevistos que façam uma migração de voto. Tem muito pouco voto em disputa. Portanto, o esforço que o Bolsonaro tem que fazer é muito maior do que o esforço que o Lula tem que fazer. O Lula está, desde o princípio, uma eleição com voto muito cristalizado, né? As intenções mostravam isso. Aliás, foi outra coisa que as pesquisas acertaram, né? Desde dezembro que o Lula está naquele patamar de voto que ele teve, e o Bolsonaro deu uma subida em abril, e aí e ficou mais ou menos, e teve aí, sim, a subestimação do crescimento do Bolsonaro no final. Essa estabilidade das informações, elas mostram que, de fato, o Lula, desde o princípio, fez uma campanha, quer dizer, o esforço que o Lula tinha que fazer era de manutenção da vantagem, e o esforço que o Bolsonaro tinha que fazer era de correr atrás. O Bolsonaro correu atrás bastante bem no primeiro turno, chegou mais perto do Lula do que as pesquisas imaginavam, e agora, no segundo turno, o que tem para mexer é muito pouco. Então, a gente pode imaginar que as próximas semanas... Então, só para deixar claro o que eu penso. O Lula venceu a primeira semana, agora tem que vencer a segunda, e depois tem que vencer a terceira, e depois tem que vencer a quarta e a eleição. Da mão para a boca. A cada momento tem que ver quais os fatos que cada um é capaz de produzir, quanto que a rejeição diminui do Bolsonaro, não é? Está havendo uma melhora superficial da economia, o Bolsonaro está melhorando, está reduzindo a impopularidade dele. Isso é natural de acontecer numa campanha com esse grau de intensidade. Então, assim, cada semana vai ser uma luta, e no final da semana a gente vai ficar sabendo quem é que se saiu melhor. A pergunta fundamental é se o Bolsonaro tem tempo suficiente para virar a quantidade de votos que ele precisa de virar. E se o Lula não consegue manter a sua vantagem e com alguns incrementos, chegar... O Lula precisa de menos 2 pontos percentuais. Quer dizer, a quantidade de voto que o Lula precisa de agregar
ao monte dele é muito menor do que a quantidade de votos que o Bolsonaro tem que capturar para ele. Dado que o monte sobrante lá não tem muito voto. Não tem muito voto, porque eles monopolizaram a maior parte da votação. Então, é essa questão. Eu acho que esse para mim, é o diagnóstico. Agora, última questão, que tem a ver com o título, e eu não queria deixar de falar nisso, eu acho que ficou muito claro. Eu venho dizendo desde o início, e isso me causou muito problema com meus amigos politólogos institucionalistas, que acham que as instituições estão funcionando e tal. Eu acho que as instituições não estão funcionando e que nós estamos seguindo uma trajetória de degradação interna da democracia igual a que aconteceu em vários outros países da Europa e aqui pela América Latina. O sujeito ganha, captura uma parte das instituições, estrangula, elas passam a funcionar menos, a não funcionar, e com isso ele consegue fazer uma série de coisas que estão no seu projeto de poder. Não consegue tudo. No segundo mandato, com uma maioria mais clara, ele avança no sentido final. Eu acho que a entrevista que o Mourão deu essa semana deixa muito claro a natureza desse projeto agora, o segundo passo, que é interferir no único lugar onde eles ainda não conseguiram botar uma cunha. O orçamento secreto controla o Congresso, a Procuradoria-Geral da República está sob controle, o baixo judiciário está bastante sob controle, então agora falta basicamente o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. E esse é o alvo deles se forem reeleitos. Eu discordo das análises que eu tenho visto por aí, e vou terminar por aqui, Eugênio, para a gente poder conversar. Não quero monopolizar a conversa, não. De que o Bolsonaro fez uma maioria suficiente para conseguir fazer todo o intento dele. Não tem. Eu acho que estão contando alhos por bugalhos ali. O Centrão, sim, cresceu muito, mas o Centrão, como nós sabemos, é do governo, ele não é do Bolsonaro, né? Quer dizer, o governo que for será do governo Lula se o governo Lula, se o Lula for eleito. Então, tem um pedaço ali que é partido para manobra na formação da coalizão de governo. Quando a gente pensa realmente assim no espectro mais bem definido, que é mais próximo do Lula e mais próximo do Bolsonaro, eu diria que o Bolsonaro tem um número maior de parlamentares sob controle dele do que o Lula, mas o meião serve para os dois. Então, eu consigo desenhar uma coalizão pró-Lula nesse Congresso da mesma forma que eu consigo formar uma coalizão pró-Bolsonaro. A questão, para mim, com relação a uma coalizão Bolsonaro, além de se ele, de fato, consegue ganhar, é se o Bolsonaro consegue controlar essa coalizão majoritária para levá-la na direção do ataque final às instituições da democracia. Agora, que a democracia está em risco no Brasil, eu acho que ela está em risco desde 2013, entendeu? E o risco vem só se agravando. E a eleição do Bolsonaro foi, para mim, uma etapa decisiva para marcar a primeira grande crise da democracia brasileira depois de 88. Portanto, de fato uma votação, uma eleição daquelas que a gente chama na politologia aí de eleição crítica, é uma eleição que pode mudar o rumo do país de forma muito radical. Queria fazer essa pergunta com base em algumas constatações, já considerando o que você acabou de falar, mas eu vou pôr 3 fatores ainda. Se a gente observa as pesquisas de dezembro para cá, ou talvez até um pouco antes, o Bolsonaro melhora progressivamente coisas assim, como quem acredita nele e quem não acredita, quem avalia positivamente o governo, quem avalia negativamente. Os índices dele vão melhorando pouco, mas consistentemente. Isso é um fator para o qual eu chamo a atenção, e a gente já viu na semana passada, e o Antônio Manuel mostrou isso muito bem, o Lula tem um patamar, ele tem um patamar, mas o movimento consistente de longo prazo,
ou de médio prazo, melhor dizendo, coisa de um ano para cá, é mais do Bolsonaro. Só que isso vai abastecer um sentimento, eu não vou fazer nenhuma discussão metodológica. O segundo fator que eu quero trazer é o seguinte: existe um ambiente propício para uma experiência de otimismo na relação da economia com as pessoas, né? A pressão por causa do preço da gasolina, o negócio da contenção de um processo inflacionário, várias coisinhas que dão uma ilusão de que as coisas podem estar melhor na experiência material do dia a dia. E o terceiro fator é o seguinte: o apoio de governadores do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e Minas Gerais e de São Paulo, ele tende a ter um peso muito forte, porque é o apoio das pessoas que são donas da máquina. E, enfim, isso não é desprezível. O Lula também teve apoios, mas aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E aí a minha pergunta entra a partir de uma afirmação que você fez, que a extrema-direita não tem muito que apresentar. E, de fato, não tem. Mas talvez isso permaneça mais. Eu tenho a impressão que, seja qual for o resultado do segundo turno, nós vamos ter uma extrema-direita antidemocrática mais forte, popularmente mais forte do que jamais tivemos no Brasil. E isso fica. Eu não sei como fica. E aí entra o seu livro. No seu livro, você mostra que certas rachaduras nos grupos de amigos ou nos grupos familiares acabam se definindo como um pouco mais permanentes. Apesar das tentativas, os personagens procuram oportunidades para se reconciliar, dão uma tolerância, depois outra tolerância, relevam, mas as coisas se redefinem. Nós terminamos o livro com grupos cindidos, divididos. Então, a sua experiência de ficcionista mostra que isso talvez fique. E essa é a minha pergunta. Quer dizer, ganhe quem ganhar. Esse Brasil se reconcilia? Não vem aí um Brasil dividido acima de tudo por muito tempo? Essa é a minha pergunta. Você fala da máquina, né, dos governadores. Olha, a experiência que eu tenho de analisar a eleição é que a máquina ela precisa de um certo tempo para fazer efeito. E o tempo do segundo turno não é suficiente. Por outro lado, a máquina ela funciona melhor para as eleições proporcionais e locais do que para a eleição presidencial. Então, eu acho que é importante, mas eu acho que dá para outros apoios controlam esse efeito. Por exemplo, Minas, né? Tem prefeitos trabalhando pelo Lula também. E esse trabalho do prefeito, às vezes, ele é mais até relevante para levantar voto na cidade do que do governador, né? Então, se eu fosse ter que dar peso aos fatores que você elencou, eu daria peso menor para a máquina e daria peso maior para essa melhora incremental da economia, sobretudo da inflação. Você falou muito bem que o Bolsonaro veio melhorando incrementalmente, né, pouco a pouco, a avaliação dele, e agora, durante a campanha, melhorou um pouco mais rápido, exatamente porque esse é um efeito que a gente tem observado em todas as campanhas. O presidente consegue recuperar uma parte da sua popularidade e da sua avaliação falando dele mesmo né, e pedindo confrontos, etc., comparações. Agora, com relação à entrega, aquilo que eles podem fazer, Eugênio, o meu ponto era mais
depois que eles estão no governo, sabe? Quer dizer, eles ganham a eleição prometendo algo que eles não podem entregar, porque o que eles prometem é inviável do ponto de vista do movimento estrutural da sociedade e da própria mentalidade deles, que é uma mentalidade, como é reacionária. Eles prometem um retorno impossível ao passado, né? Quer dizer, um passado idealizado. Era nesse sentido. Agora, com relação à rachadura, ao intérprete de borboletas, aí você tem toda a razão. Por quê? Porque a eleição ela não resolve o problema de fundo que está dividindo as sociedades, que é o medo do futuro, que é a incerteza e a insegurança a respeito do que está acontecendo. Por outro lado, essa nova amálgama de valores de uma sociedade que se esfacela, né? São sociedades que estão se desintegrando, a sociedade, todas as nossas sociedades. Eu costumo falar usando Tolstói, entendeu? Que todos os países do mundo estão passando por essa transformação, cada um vive essa transformação à sua maneira. Então, né, quer dizer, mas você encontra o substrato dessa nova amálgama de valores e sentimentos e ressentimentos em todas as sociedades. Isso é muito perigoso mesmo. E a gente não sabe onde vai dar. E só assim para dar uma de sociólogo empirista, né, que eu não sou, mas de vez em quando... e você falou de que essas divisões vieram para ficar. Hoje, na primeira página da Folha de São Paulo, tem uma matéria sobre a dificuldade dos professores nas escolas, porque os meninos, as crianças estão discutindo política, estão lá se degladiando entre bolsonaristas e lulistas. Quer dizer, essa invasão do cotidiano, né, pela política e por essa política extremada de, né, eu ou eles, né, ame ou odeio, realmente é uma coisa que veio para ficar. Ela está entranhada nas sociedades e isso é muito perigoso. Então, em 2018, eu acho que foi em 2018 que veio aqui no República da Manhã a Letícia Cesarino para falar de conspiração tal, e ela insistia muito naquele momento no caráter neoliberal do Bolsonaro. Eu me recordo que naquela ocasião eu tinha uma visão diferente. Eu sempre achei que a mentalidade do Bolsonaro fosse uma mentalidade estatizante, intervencionista, e que, de fato, sim, essa era a índole dele, que era o DNA dos militares, que foram muito estatizantes, criaram 270 estatais, intervencionistas, protecionistas, e aquilo, naquela época, eu não conseguia ver o caráter neoliberal. Ao longo, obviamente, da gestão do Bolsonaro, não só pelo Paulo Guedes, mas eu fui vendo uma dimensão, porque o neoliberalismo apresentado pela Letícia Cesarino e por vários autores consagrados é um ethos, não o neoliberalismo que nós, outros economistas, conhecemos como uma estrutura econômica, lá Reagan, Thatcher, né? É um ethos, né? E aí, ao longo dos 4 últimos anos, em particular, da pandemia para cá, ficou muito claro para mim essa força do bolsonarismo pelo seu caráter, entendam o que eu quero dizer, pelo seu caráter libertador. Bolsonarismo é libertador. Eu até coloquei aqui umas observações. Ele te libera para agir à margem da lei, ele te libera para você não fechar o seu negócio durante a pandemia, ele te libera para você não usar máscara, ele te libera para você levar vantagem em tudo, como dizia a antiga lei de Gerson, né? E ele te libera para a homofobia, ele é libertador, ele te libera para o racismo, ele te libera para a misoginia, ele te libera para o estupro, né? Sempre aquele argumento de que não, ela estava vestindo uma roupa sensual, né? Te libera para o feminicídio justificado, né? Aquela coisa
que a gente via nos anos 70, legítima defesa da honra, te libera para o policial matar, oferecendo o excludente de ilicitude, te libera para o crime por uma justa causa nobre, não é? Em defesa de privilégios, te libera de qualquer regulação. No fundo é isso. O bolsonarismo, ele te libera de regulação, ele te libera para desmatar, ele te libera para expandir a fronteira agrícola, como você julgar oportuno, você mesmo invadir terras indígenas, ele te libera, garimpeiro, madeireiro, em nome de um certo progresso. Não é? Então, o discurso bolsonarista no sentido, a sedução do discurso bolsonarista, eu tenho para mim a intuição que é um dos elementos que ajuda a explicar, complementar, hein, não é principal, é complementar a toda essa sedução que, sobretudo, exerce junto a segmentos privilegiados da sociedade, tem a ver com essa ideia de que você pode fazer o que você quiser, inclusive não respeitar a Constituição, não respeitar as instituições. Ou seja, ele te libera para a desinformação, ele te libera para o jagunçismo, para o mandonismo, mas ele te libera de regras, né? Tanto que a campanha eleitoral do Bolsonaro, o primeiro programa dele, ele falava que ele estava indignado, ele retirou 6 mil radares das estradas, não é? Para que não tenha limite de velocidade controlada, né? Então, eu estou colocando isso porque para ver se você compartilha da ideia de que há uma sedução, sim, nesse ethos neoliberal do bolsonarismo, que dialoga também com a visão neoliberal de segmentos privilegiados da sociedade, inclusive de parcela relevante do empresariado brasileiro. Então, essa é a minha reflexão para você. Obrigado, Sérgio. Não, veja, eu concordo com você. Eu talvez não chamasse de libertador, eu chamasse de autorizador, né? Eu também não chamaria de neoliberal pelo seguinte, porque senão a gente começa a usar o termo serve para tudo, né? Pensa o Reagan e a Thatcher. Nem ele nem ela ameaçaram as instituições dos seus países. Eles fizeram uma política econômica ultraliberal, eles defenderam o direito à desigualdade, mas eles aceitaram as regras do jogo, né? É muito diferente de um Trump, que não fez uma política econômica razoável, né? Quer dizer, a política econômica dele era desastrosa, era uma política toda cheia de vieses ideológicos e de preconceitos, e ele desagregou as instituições americanas, né? Quer dizer, ele pôs em dúvida a integridade da democracia americana e da Constituição. Isso é durável, né? Quer dizer, depois o Partido Republicano reconheceu que era apenas parte da luta política. Quer dizer, se a gente pensar em termos de Hobbes, em termos hobbesianos, ele trouxe o que eles fazem é desmontar aquilo que o Hobbes chamava de proteção da proteção, né? Você cria uma estrutura institucional para proteger, e aí no caso de uma leitura, digamos, mais crítica deles, para proteger a propriedade privada e a liberdade, não é, de fazer tudo que você queira dentro dos limites impostos pela convenção coletiva, né? Mas aí dizia o Hobbes, bom, mas isso aí não é suficiente, é preciso de ter uma proteção da proteção. Então você precisa de ter instituições que protejam esse acordo social que tem um determinado conteúdo. No caso o que tanto o Trump quanto o Bolsonaro fazem é atacar a proteção da proteção e deixar novamente em aberto se a gente de fato quer respeitar ou não o contrato social que manteve a sociedade minimamente integrada até aquele momento, né? Então, eu diria que de fato uma nova forma, um novo tipo de autoritarismo que surgiu e que a gente ainda vai ter que aprender um pouco dele para poder
caracterizar de novo direito, mas eu tenho a impressão que, assim, do ponto de vista de categorização, né, de tipologia, já é um tipo novo de autoritarismo que não tem as mesmas propriedades do autoritarismo anterior e que usa a ideia da liberdade, do liberalismo, de uma forma que nada tem a ver com todo o pensamento liberal, seja do liberal conservador de direita, seja do liberal social, né? Então, também é uma outra categoria, é uma defesa da liberdade, digamos, pretérita à civilização, né? Então, mas eu concordo com você que ele tem um enorme apelo exatamente por permitir que as pessoas possam ir atrás dos seus apetites sem nenhuma amarra, né, sem nenhuma restrição. Me permita, Sérgio, só nas ciências sociais, o termo neoliberalismo se descola da economia, se descola de Thatcher, de Reagan. O liberalismo é um ethos, como eu tentei descrever, quer dizer, foi mais nesse sentido. Não, eu sei, eu entendo, mas é que eu não gosto do uso do termo para essas coisas. Você vai abrindo os termos, encaixando tudo neles, você perde a capacidade de distinção. E eu acho que definições, os conceitos servem para a gente distinguir umas coisas das outras, né, e ter mais clareza das nossas análises. Eu objeto ao nome, não à descrição do animal. Logo antes da nossa reunião, eu mandei para o Otávio o artigo que a Maria Cristina Fernandes publicou anteontem no Valor Econômico, mostrando que nos municípios de maior mortalidade por Covid foi onde Bolsonaro ganhou. E aí ela diz assim, como é que a gente junta Lé com Cré? Ela começa o artigo dizendo isso, com vários dados nesse sentido. A interpretação dela vai, de certa forma, no sentido que o Otávio está falando, mas eu queria aprofundar o que o Otávio disse por um viés mais estrutural, que a minha impressão é que quando Reagan e Thatcher rompem com as políticas que levaram à construção do estado de bem-estar, eles estavam no começo desse processo. Trump pega o processo consolidado e a dualização da vida social entre aqueles que conseguiram ascender e responderam ao apelo da meritocracia, é o livro do Michael Sandel sobre a meritocracia, que responderam ao apelo da meritocracia, inclusive apelo feito pelos democratas, estavam super bem, etc., e eram democráticos, e aquela massa, tá certo, com uma desproteção incrível. Então, a minha impressão é que o que a gente tem pela frente é tanto mais complicado que corresponde não apenas a uma manipulação, a uma dissonância cognitiva, como diz o nosso querido João César, etc., mas é a resposta política a uma situação estrutural que, no caso do Brasil, está consolidando uma economia de serviços de baixíssima qualificação, onde a única resposta que o indivíduo vê pela frente como verossímil é eu sei cuidar da minha vida. O Estado não tem nada que dizer como eu devo fazer, porque tudo que o Estado fez para tentar me proteger, tá certo? Não deu certo. Tudo bem, vocês vão dizer, bom, mas como assim? Ele não vê o que o SUS fez? Não, não vê o que o SUS fez, porque ao mesmo tempo que o SUS estava fazendo, ele não podia sair de casa para trabalhar, tá certo? Ora, se nós estivéssemos numa economia com o horizonte de que o trabalho das pessoas vai ser valorizado, o conhecimento das pessoas vai ser valorizado, as desigualdades vão se reduzir, mas esse horizonte não existe na mentalidade das pessoas, então é perfeitamente coerente que as pessoas apelem para todas essas irracionalidades às quais o Otávio fez alusão. O meu ponto é vincular isso com uma estrutura socioeconômica que está se consolidando num país totalmente dependente das atividades agrícolas e minerais que estão sendo
completamente atropeladas pelo progresso técnico contemporâneo e que é incapaz de acompanhar o que está acontecendo no mundo. E no restante do mundo, onde esse progresso está acontecendo, aí eu não falo dos países asiáticos, que aí acho que é bem diferente, no Ocidente, a consolidação da desigualdade e da exclusão num grau que enfim, pior do que o que estava acontecendo antes da crise de 29. Vou dizer rapidamente, eu concordo com você, eu acho que tem raízes estruturais, não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós estamos diante de uma resposta a situações estruturais muito graves e muito profundas que produzem, de fato, reações muito extremadas das pessoas. Eu tenho escrito sobre a outra parte que você falou, é que, de fato, nós estamos criando uma sociedade de pessoas que, por estarem numa determinada situação, embora desprotegidas do Estado, porque elas têm uma nova situação, uma nova configuração de vida, que elas sabem que não vão poder se aposentar direito, né? Então, são indivíduos por conta própria, e o que esse novo autoritarismo dá é uma ideologia da conta própria. Cara, você sabe se dá bem, pode se dar bem, né? Vai por conta própria. É para isso que a sociedade existe, para você se dar bem, né? Porque você pode. Então, concordo inteiramente com você. Com relação à questão eu vi o artigo da Maria Cristina. Você sabe que eu, como sociólogo, eu tenho muito cuidado com essas associações assim. Eu pego as cidades que tiveram maior número de mortes por Covid, elas votaram mais em Bolsonaro. Então, como é que eu junto essas duas coisas? Tem outros fatores subjacentes aí que são correlacionados com o voto a Bolsonaro e com as mortes por Covid, que estão nas características das cidades que explicam melhor o voto do que a própria Covid ou qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Qualquer correlação imediata, superficial, do voto com uma determinada categoria pode nos levar a construir uma explicação que não tem nada a ver com o que produziu o voto, e a gente nunca vai entender como derrotar o sujeito, né? Quer dizer, nem é o sujeito, quer dizer, esse tipo de posição, né? Que vai ficar, né? O Bolsonaro passa, vai para a lata de lixo da história, mas o cadinho de sentimentos, de valores e de questões que levaram a ele vão produzir outro, né? Não tem dúvida. É sempre muito bom te ouvir, aprender com você e sobretudo, porque, por um lado, você põe a bola no chão, disse Otávio, né? Organiza melhor essa agenda e nos orienta na interlocução, mas, por outro lado, você põe várias bolas para girar, né? como num malabarismo, porque com a sua interlocução muito aberta, pluridisciplinar e com sua sensibilidade criativa de ficcionista, 1000 temas se interconectam. E nós já começamos aqui, inicialmente, estávamos todos aterrissando em pesquisas eleitorais e prospecções, e agora as nossas cabeças viraram fornalhas, pensando o Brasil. Aliás, esse drama que nós enfrentamos é um grande desafio para nós pensarmos e repensarmos o Brasil a nós mesmos, nossos conceitos, né? Como você tem dito sempre, com toda razão. E uma notinha rapidinha, embora eu concorde que seja sempre um problema a gente ficar dando muita elasticidade a certas categorias, porque a gente acaba perdendo, então, né, a sua capacidade de circunscrição e de distinção, a sua, então, efetividade. Por outro lado, essa abertura, às vezes, permite que a gente perceba, identifique alguma familiaridade. Uma anedota biográfica, eu gostava de me chamar libertário antes de Nozick, porque eu me achava radical à esquerda, crítico do stalinismo sem me identificar com o trotskismo, não era propriamente um anarquista. Então, eu dizia assim, um libertário revolucionário. Depois de Nozick, então é como se nós tivéssemos um animal que é uma amálgama de Nozick e Malafaia.
Mas o que não é propriamente subtropical, porque o Tea Party, com essa ideia libertária, e aí eu acho que o Otávio falava do libertador nesse sentido, né, do libertário que fala a ultradireita republicana americana. Isso virou mais do que um conceito descritivo, virou uma autodescrição identificadora, né? E esses amálgamas vão gerando animais diferentes para um zoológico assustador. A pergunta, finalmente, é a seguinte. Sérgio, você acho que não mencionou, não sei se você considera impertinente ou simplesmente pelo fato de que, embora seja relevante, não dá para a gente precisar o impacto, mas me parece que é extremamente importante o tsunami de mensagens por WhatsApp, Telegram e essas redes, esse tsunami impressionante, derramada na véspera da eleição, sistematicamente. O Gabinete do Ódio tem um nome meio singelo e meio prosaico, folclórico, e a gente não se dá conta da magnitude, da extensão, do alcance da máquina que eles montaram. Uma máquina, Patrícia Campos Mello havia demonstrado, que já estava razoavelmente azeitada em 18, nós negligenciamos, depois nós vimos que ia ser um mecanismo usado internacionalmente, mas não nos preparamos, eu digo, os democratas, as democratas de todos os matizes, não nos preparamos para enfrentar essa máquina desconhecida. Por isso, falar dela é quase que incluir um fator que é incontrolável e, nesse sentido, talvez impertinente para qualquer exame fundado em bases para uma prospecção, né, com bases materiais, sociológicas, etc. Mas você não acha que a gente também podia abrir um espaço, ampliar o enigma para que caiba também aí esse vulcão desconhecido que faz girar placas tectônicas na véspera da eleição? Só com relação à questão do libertário, né? Só uma frase anti-americanista aqui. É que os americanos chamam tudo pelo nome errado, né? Eles chamam, não é não? Quer dizer, eles chamam de liberal os progressistas, chamam de libertários da direita. Quer dizer, é uma confusão meio... É que eles nunca tiveram exatamente uma educação política como nós tivemos, né? E no Partido Comunista deles não teve muita força. Eu não resisto a contar uma historinha rápida, Eugênio. Eu estava nos Estados Unidos, né? E eles me chamaram para uma reunião na Califórnia sobre repressão na América Latina. E aí tinha uma moça do Partido Comunista da Califórnia. Isso aí já define tudo, né? O Partido Comunista Califórnia é diferente do Partido Comunista de Nova York. E ela dizia assim, será que você podia me explicar por que toda vez que a gente vai numa fábrica falar sobre os direitos dos operários, eles nos expulsam de lá na porrada? Minha filha, precisa de viver muito para entender isso, sabe? Mas, enfim, não, eu concordo inteiramente com você. De fato, essa artilharia digital de ódio e essa concentração de difamação e de mentira na véspera da eleição tem um efeito importante que a gente ainda não consegue entender. A única reparo que eu faço, não é nem um reparo, é para complicar um pouco mais a nossa incompreensão do fenômeno, né? É que os acompanhamentos que têm sido feitos nas redes, pelo menos naquelas que a gente pode acompanhar direito, levantar dados, etc., tem mostrado que não foi, digamos, monopolizado pelo bolsonarismo dessa vez. Quer dizer, houve... E a formação de redes de conexões no mundo digital, em vários momentos, ajudou o Lula e apontou no sentido de que o Lula sairia na frente no primeiro turno, né? Mas a gente não sabe por quê nem como. Então continua sendo exatamente um problemaço para a gente estudar. Eu organizei as minhas questões, que são 3, de forma a facilitar um pouco depois as suas respostas. A principal pergunta que eu tenho dúvida tem muito a ver com a questão da interpretação das pesquisas eleitorais brasileiras nessa conjuntura de agora. Eu vou querer esmiuçar um pouco isso. Eu concordo, no geral, com a
hipótese, a tua hipótese geral, a tua hipótese intermediária, assim por diante. Acho que você elencou uma série de fatores que interferiram, mas eu fiquei com a impressão de que você subestima um lance que eu gostaria de destacar aqui para você rebater, se for o caso, e provocar um pouco os amigos para pensarem nisso. Então, essa vai ser a questão central. Então, só vou, assim, citar as outras duas, porque eu não vou ter tempo de... É assim, eu queria muito saber por que você insiste tanto de que a crise institucional, vamos dizer, acho que você disse, assim, a democracia está em risco no Brasil desde 2013. Muitos autores têm isso como referência, esse 2013 aí. Eu queria que você explicasse um pouco por que você acha que foi 2013, que começa em 2013 isso. A segunda questão não apareceu na sua exposição, mas sim na entrevista que você deu para o Valor na terça-feira, que me pareceu a melhor coisa que apareceu na terça-feira. Segunda-feira os jornais eram nulos, né? Na terça começou a aparecer uma enxurrada de coisas. A tua entrevista para o Valor, que até teve chamada de capa e tal, me pareceu a melhor matéria que eu li naquele dia, comparando os jornais. Evidentemente eu não leio tudo, mas com certeza. E tem uma passagem que você se refere assim, muito de leve, na corrida, de que a psicologia evolutiva insiste muito na ideia de polarização afetiva. Eu acho que isso é um tema de reflexão dos cientistas políticos, pelo que eu pude mais ou menos captar, e que valeria a pena, talvez, se você pudesse nos dar uma luz aí sobre essa questão, porque a minha impressão é que, com certeza, isso tem tudo a ver com a nossa... Por isso que a gente está passando, tanto pelo que a gente está passando agora, nessa conjuntura eleitoral, mas com um processo mais amplo aí que, como a gente viu, todos disseram, não é só brasileiro, vem de muito tempo, e assim por diante. Acho que está faltando muito ainda a gente entender isso. Mas o ponto sobre as pesquisas, então, esse é o que eu queria explicar melhor, e vai me tomar um certo tempo. Vamos ver se eu consigo ser conciso. Eu acho que quando você está diante de uma situação em que há uma militância, uma campanha para que as pessoas não respondam às pesquisas, isso cria um fator novo em relação às pesquisas anteriores e que deveria, no mínimo, ser o seguinte: os institutos de pesquisa deveriam pedir aos entrevistadores que eles dessem um número dessas recusas. Quer dizer, quando o entrevistador, antes do que está acontecendo agora, em outras pesquisas, também poderia acontecer de um cara falar, eu sou do Datafolha, eu sou do IPEC, gostaria de entrevistar tal, e alguém dizer, não, eu não dou entrevista, não respondo esse tipo de pesquisa. Mas isso era pouco. Então, você podia não levar em conta. Mas, na medida em que um dos candidatos, ou pelo menos o movimento que está por trás desse candidato, faz uma campanha tão forte como foi dessa vez, por um boicote das pesquisas, aí isso faz com que eu, por exemplo, se eu estivesse num estudo de pesquisa, iria querer pedir aos entrevistadores que pelo menos registrassem qual foi o número de tentativas que foram desse tipo, porque ele vai responder ao que foi pedido a ele, o número de entrevistas, dentro daquele universo amostral. Mas isso, o fato de ter tido um monte de pessoas que se recusaram, faz com que se introduza um viés aí que, até onde eu entendo, não é exatamente o sentido da margem de erro. Mas é como se fosse, é mais ou menos como se eu tivesse que ler, quando eu leio o resultado de uma pesquisa, como se eu tivesse que dizer, bom, além da margem de erro, do lado no caso, Bolsonaro, que fez essa campanha de boicote, tem algo a mais aí. Né? Eu não sei quanto é, evidentemente, porque acho que vai levar muito tempo, inclusive, para que isso possa ser... Mas o fato é que, quando eu olho para um resultado de pesquisa agora, depois disso tudo que aconteceu, e principalmente pensando no caso do Estado de São Paulo, a minha tendência é dizer que está faltando botar mais alguns pontos, além da margem de erro, do lado do Bolsonaro. Ou seja,
essas últimas duas pesquisas, agora do IPEC e do coisa, que você interpreta como vantagem do Lula, eu, ao contrário, eu interpreto como empate técnico. Se eu levar em conta que há esse fenômeno que eu procurei descrever aí, que acho que foi suficiente, eu não posso olhar para o número lá do Bolsonaro e só dizer que seriam 2 pontos a mais por causa da margem de erro. É mais do que 2. Eu não tenho a mínima ideia de se é 3, se é 4, não sei. Mas se você puser um pouquinho a mais no Bolsonaro para cima, ele alcança o para baixo do Lula. Então, é empate técnico pela maneira como as pessoas se referem a isso. Então, é o seguinte, eu estou interpretando a situação atual como empate técnico, olhando a pesquisa, essas duas pesquisas dessa semana. Então, não te acompanho quando você diz que o Lula venceu a primeira semana e que ele vai ter que vencer a segunda. Não, tem um impacto técnico. E, seja o que acontecer, quer dizer, a menos que sejam coisas assim que a gente não pode imaginar, se chegarmos ao 30 de outubro, mais ou menos como está pintando aí, a minha impressão é que o resultado vai ser extremamente apertado. Muito apertado. E se ele for muito apertado, não tem problema nenhum se for para o Bolsonaro. Mas se for para o Lula, nossa, é difícil imaginar o que vai acontecer. Não, eu vou começar pela sua questão final. Primeiro, eu concordo inteiramente com você com relação à recusa. Eu não sei como é que os institutos fazem, mas eu acho que todos eles têm o controle de quantas perguntas foram recusadas. Por quê? Quantas entrevistas foram recusadas? Porque isso é parte da regra do survey, sabe? Quer dizer, eu, quando fazia os surveys que eu fiz, para substituir, a gente tinha que buscar de novo na amostra, tinha que fazer uma nova coleta aleatória. Você não pode substituir, né? Quer dizer, não, eu já estou com uma carta de substituição aqui na mão. Então, eu acho que tem controle sobre isso. Faltou dizer para a gente quantos por cento recusaram, porque isso talvez nos permitisse fazer uma estimativa do viés e da subestimação do Bolsonaro. Então, quanto a isso, eu concordo inteiramente com você. Com relação à questão de parte técnico, eu acho que realmente a gente não tem como dizer. Eu usei como critério o critério da Associação Americana de Pesquisa de Ciência de Pesquisa de Opinião Pública, que eles dizem que eles consideram erro tudo. Eles tomam como margem de erro 2 vezes a margem de erro amostral. Né? Então, se a margem de erro amostral é 2, 4. Então, eu estou tomando que a diferença do Lula acima de 4 pontos significa uma diferença, digamos, aceitável, né, do ponto de vista da coisa. Mas eu concordo inteiramente com você na sua conclusão. Vai ser muito apertado, vai ser na margem. Nós estamos discutindo aí 2 pontos percentuais. Então, e a conclusão também vai ser muito complicado se for a favor do Lula, né, porque aí o Bolsonaro vai contestar. Não tem a menor dúvida, ele já está dizendo que vai contestar. A gente nunca teve dúvida sobre isso. Com relação a porquê de 2013, eu acho que as ruas de 2013 ainda não foram suficientemente entendidas. Mas ali estava claro que a sociedade brasileira começava a apresentar uma fratura que depois levou àquela divisão da rua, em Brasília, inclusive, assim, muito física, né? Que a polícia botou um muro. A polícia botou um muro para separar aqueles que estavam a favor da Dilma e aqueles que estavam a favor do impeachment da Dilma. Né? Quer dizer, ali você já estava vendo até territorialmente, fisicamente, essa polarização se formando. Né? E em ambos os casos, a carga emocional investida no seu lado e na repulsa ao outro lado já dava indicações claras dessa terceira coisa que você falou, que é a polarização afetiva. Eu não quis falar muito lá na entrevista, porque eu não gosto do termo afetivo, porque o termo afetivo, quando a gente, sobretudo uma pessoa como eu, que pretende, né, escrever para mais gente do que os iniciados, afeto tem uma carga positiva, né? Então, quando você fala assim, não, é uma polarização positiva, é um horror, esse negócio vai acabar com a gente, o cara olha e diz assim, mas como o afeto acaba, né? Quer dizer, não... Então, eu prefiro
outros termos, mas é isso, quer dizer, que ao invés de ser a clássica polarização das sociedades em torno de interesses, né, e de categorias sociais mais bem definidas, passou a ser uma política baseada nas emoções, e emoções que são canalizadas para determinadas expectativas. E essa polarização, ela toda a eleição presidencial é polarizada. Você acaba tendo que definir entre dois polos. Mas uma é a polarização competitiva, que a gente teve durante até 2014, né? A outra é essa polarização na qual as pessoas elas trabalham como se fosse com fé, na verdade. Não é mais, né, uma análise dos meus interesses materiais, e nem mesmo de simpatia. É uma questão de que eu estava no táxi ontem, voltando de São Paulo, do aeroporto, eu estive em São Paulo, e o cara era bolsonarista, um PM aposentado, e ele me disse assim: eu não sei se o senhor é do outro lado, parece que não. Entendeu? Quer dizer, eu nunca ouvi essa conversa, né? Não era assim. Né? Assim, o senhor sou a favor de Brizola, sou a favor de Lula, sou a favor de... Né? Era outra coisa, do Fernando Henrique, Não, o outro lado passou a ser uma categoria na qual eu invisto uma carga emocional muito forte, e tudo que o outro lado faz é odiento, é um problema de repulsa recíproca. Só que eu acho que tem uma interpretação equivocada quando diz assim, eles são equivalentes. Não. O PT eu fui vítima durante muito tempo dos ataques do PT, e a minha mulher mais ainda. É violento, mas não tem a mesma natureza do ataque bolsonarista, né? Exceto naquelas partes mais radicalizadas, que aí é o sectarismo extremado. Todo grupo fortemente ideologizado tem os seus extremistas, e aí nada que se possa fazer. Mas essa carga é uma carga nova na política brasileira, e ela acontece no mundo inteiro, né? À sua maneira, mas acontece. Então, eu acho que você tem toda a razão. Essa é uma coisa que a gente tem que estudar melhor. A gente tem que estudar melhor, inclusive porque tem a ver com o fato de que as categorias sociais estão ficando muito fluidas. Né? Se eu fosse usar os critérios, vou terminar, Eugênio, se eu fosse usar os critérios da ciência política americana para analisar o voto do Trump, eu ia ficar com um problemaço, porque como é que eu vou explicar que os blue collars votaram no Trump e não no Partido Democrata, no qual eles sempre votaram? O Partido Democrata era o partido blue collar dos Estados Unidos. E aí, de repente, o Trump tem mais voto blue collar do que o Biden. Quer dizer, por quê? Porque mudou o papel dessa categoria, a inserção no sistema produtivo dessa categoria. É a categoria que está sendo expulsa pelos robôs. Né? Aí um cara fala assim, olha, vamos fazer a América grande de novo e vamos fazer diferente, não vamos fazer essas coisas que eles estão fazendo, vamos recuperar essas áreas deprimidas aí da economia americana. O cara acredita que ele está dizendo o seguinte: vamos matar os robôs, né? E ficar com vocês. Não era isso que ele estava falando, mas é o que eles acreditam. Então, de fato, tem aí um novo componente na vida político-social, um componente sociológico e psicossociológico na sociedade contemporânea, que está muito difícil de explicar e ainda está mal entendido. Concordo com você. E eu queria pegar um ponto que você levantou ao dizer que cada semana é uma disputa, né? Cada semana é fundamental daqui para frente. Ou seja, o tempo é um componente fundamental dessa campanha. E aí, nesse contexto temporal, a minha pergunta é relativa àquilo que tem sido chamado de janonização, tá? Que é a tentativa de, a cada momento, colocar algo na rede, e aí isso do lado da campanha pró-Lula, né, da aliança pró-Lula, né, de colocar algo na rede que, já que a verdade não interessa, né, ao lado do Bolsonaro, pode falar o que quiser, então é melhor tentar também julgar dessa maneira, ao, por exemplo, colocar na rede maçonaria, aborto, carne humana, confisco, né? Então, esse é um fenômeno novo do lado
desse lado, que seria o lado que apoia o Lula, né? E que só coloca mais elemento para dizer o seguinte: informação não vale nada ou não vai valer nada daqui para frente. Eu queria te ouvir. Você tem toda a razão. Você sabe que eu tô intrigado com isso. Para isso eu não tenho resposta, porque a gente ainda não viu o efeito disso do lado de cá, né? Quer dizer, a janonização, ou seja, usar a mesma arma deles, qual é o efeito que isso vai dar no eleitor do Lula, né? Eu realmente não sei. E eu acho que ninguém sabe, porque ainda é um fenômeno, como você falou, muito novo. É uma coisa muito nova, né? Essa semana, ela vai ser complicada, a semana seguinte, né? Ela vai ser complicada porque tem várias questões que entraram em jogo que as pesquisas não captaram, né? Os apoios de parte a parte, os fatos que foram gerados positivos de campanha, né? Os discursos do Bolsonaro, o discurso do Lula, o destampatório do Bolsonaro de novo, que eu acho que afasta eleitores dele, e essa batalha de, digamos, difamação absurda de lado a lado, né? Quer dizer, a maçonaria, o canibalismo, que realmente, quer dizer, eu não sei a quantos eleitores isso atinge, entendeu? Quer dizer, então é muito difícil de dizer. Mas eu acho que esse é um fator que nós vamos ter que fazer, e aí tem que ter o seu lado também, porque a gente vai precisar de uma força-tarefa para entender esses fenômenos multidisciplinares. A gente tem que entender esse fenômeno sob todos os seus aspectos, inclusive o aspecto técnico de uso das redes e de digitalização, né, da vida social, esse híbrido digital em que a gente está, né, quer dizer, como é que se dão as transações entre o físico e o digital, né, como é que o digital rebate no físico, porque a gente ainda não estudou. A gente fala muito da ida para o digital, mas a gente não tem falado muito do retorno do digital para o físico, né? Quer dizer, como é que volta para a gente essas coisas? Você tem toda a razão. Eu acho que é um ponto fundamental que a gente vai ter que... E eu tenho muito medo de usar coisas que eu não sei como é que faz, entendeu? Quer dizer, sabe aquele negócio? Você pegar uma arma que você não sabe se ela vai tirar para frente ou para trás e atirar, é meio perigoso, né? Eu tenho uma concordância completa com quase tudo que você falou, e especialmente com o ponto. Democracia está em crise, democracia está em deterioração, instituições não funcionam. Aqui no Observatório de Qualidade da Democracia da Universidade de Lisboa, né, a gente vê que deterioração da democracia no mundo é medida por vários rankings. Estudos desses rankings mostram que no segundo mandato a deterioração se acelera, se um autocrata é reeleito é um perigo enorme. Terceira coisa, o Brasil no ranking do Videm foi um dos 10 países onde a democracia mais se deteriorou nos últimos anos, e até me perguntaram num debate aqui se eu estava otimista ou pessimista em relação ao Brasil. Eu falei, eu estou pessimista por causa dessas três coisas, e uma quarta, que o presidente lá do nosso país aponta como modelo o campeão desse mundo de deterioração de democracia, que é o Viktor Orbán, que ele chama de irmão, né? Então é uma situação horrível e, para mim, objetivamente horrível. Eu não vejo uma controvérsia disso. Agora, o ponto que eu queria perguntar é, esses autocratas, eles são autocratas que vestem uma máscara de democratas. Eles têm uma atitude dúbia. Então, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal vai para o Brasil, para a Hungria e tal, vai lá, barra uma coisa, o Supremo está contra a gente, é um complô contra os conservadores, né? Em relação à imprensa, onde eu estou, a imprensa não é uma instituição, mas a imprensa, quando aponta a mentira de quando critica o autocrata de plantão, etc., a imprensa está de sacanagem com a gente, a imprensa não gosta dos conservadores, a imprensa nos persegue, a imprensa persegue a religião, etc. Eu ouço isso, eu colaboro com um veículo de centro-direita, que é o Estadão, e um de centro-esquerda, que é a Piauí. E eu ouço dos dois lados, mesmo com quem concorda comigo, mas você não acha que a imprensa está muito de sacanagem contra o Bolsonaro e tal? Aí a pergunta, na verdade, que até agora foi só concordância e tal. Minha pergunta é a seguinte, o que fazer para tirar a máscara desses caras, se quanto mais você aponta para a máscara, mais eles dão um jeito de se beneficiar disso, de se fortalecer, de se colocar numa posição de vítima? Isso me angustia, na verdade. E essa é a minha pergunta. Obrigado.
essa é uma questão que quando o mal não tem compromisso com coisa alguma, não é? A não ser contaminar o tecido que ele está querendo dominar. Então, não importa se ele usa a verdade, se ele usa a mentira, que arma que ele usa, né? Então, é muito difícil para um democrata combater o mal do lado autocrata, do lado ditatorial. Eu acho que a Hannah Arendt percebeu muito bem isso, analisando a Alemanha, né? A Susan Neumann também. Todo mundo que viveu. Tem um jornalista, de Barcelona, que era correspondente na Alemanha, um catalão, ele era correspondente na Alemanha na época do Hitler, né, o Eugênio Chamari, ele fez talvez a primeira entrevista a sério com o Hitler antes dele virar o Hitler. E ele escreveu uma crônica na época dizendo o seguinte: cara, o cara é um maluco, esse cara ele está querendo exterminar os judeus, né? E ninguém falava nisso na época, né? Porque, de fato, você conseguir perceber, e mesmo depois que você percebe, você não consegue convencer, persuadir de que aquela pessoa não pode chegar ao poder. E como é que a democracia se defende de uma pessoa dessas? Porque como é que ela proíbe alguém de chegar ao poder se faz parte da democracia permitir que todos entrem em competição pelo poder, né? É complicadíssimo mesmo. A gente está em desvantagem nessa luta, né? E aí, quer dizer, a minha perplexidade com relação a isso hoje, é muito engraçado que você tenha feito essa questão, porque essa questão que estava aqui na minha cabeça, eu disse, não vou falar disso, porque eu não faço a menor ideia, sabe, do que foi uma coisa que eu vi no Twitter, uma frase sensacional, que o cara viu o seguinte: a liberdade de opinião tem que começar pela permissão da fake news, porque se você proíbe a fake news, você proíbe a verdade. Ele está dizendo o seguinte: se você me impede de mentir, depois você vai impedir o outro de dizer a verdade, entendeu? É um argumento horroroso, terrível, né? Quer dizer, então, essa arma que eles usam é realmente muito difícil de combater. Você tem toda a razão. Abstenção, né? Abstenção. O Sérgio tocou num ponto aí que é realmente, se a gente for ver os votos válidos, tem muito pouco a ser disputado, né? E vai ser renhida essa disputa. Mas a abstenção cresce no Brasil desde 2006, né? Ela está crescendo desde 2006. Eu não sei dizer, não estudo isso profundamente, se isso é acho que é difícil dizer se é uma tendência irreversível, mas a descrença na política talvez indique que sim, né? Que sim. A minha pergunta é, o Bolsonaro, na primeira fala dele, logo depois dos resultados, ele teve um tom super ameno, a primeira fala, em reconhecer humildemente, né, um traço que não tem nenhum, humildade, reconhecer a necessidade de mudanças, né, de mudanças. Logo em seguida, ele retomou a raiva dele, aquela agressividade no campo da pauta moral, da pauta dos costumes e tal. A minha pergunta é para o Sérgio, assim, você, dado e ele sabe que ele tem que disputar agora os votos do Lula, né? Ele tem que disputar esses votos. E essa história do Auxílio Brasil, do auxílio adicional aí para as donas de casa, etc., para as mulheres, que ele tenta reverter essa rejeição, queria entender de você se você acha que isso é possível, né? Quer dizer, ele vai avançar nesse voto do Lula, que é o voto que não está ligando para mortes de Covid, ou teoricamente não é o principal motivo, né? Não é o principal motor do voto. Então, se você acredita que, apesar dessa tendência, desde 2006, de aumento de abstenção, se o Bolsonaro consegue reverter isso com a coisa auxílio econômico mesmo, quer dizer, com aquela questão mais premente, né? E que é ambíguo, porque, enfim, mas é isso que nós estamos falando aqui, está todo mundo falando dessa coisa mais estranha que é conseguir voto de pessoas que foram prejudicadas, né? Mas, enfim, eu queria ouvir você para a gente tentar um pouco entender isso aí. Obrigado.
como eu disse, é uma eleição singular. Então, como a gente não tem referência, a gente não pode dizer, bom, porque aconteceu em outras, vai acontecer agora, né? Mas, em geral, a abstenção aumenta no segundo turno. E evidentemente, com o aumento da abstenção, favorece o Lula, por uma razão puramente aritmética, né? E, de fato, quanto mais votos tiver, quanto menos votos tiver em disputa, mais difícil fica para o Bolsonaro. E ele, de fato, vai chegar um momento que ele tem que tirar o voto do Lula. Como é que tira o voto do Lula? Eles têm tentado aumentar a rejeição do Lula sistematicamente desde o começo da campanha. O foco da campanha do Bolsonaro é vamos aumentar a rejeição do Lula, porque é só assim que a gente vai conseguir ganhar. Pelo Datafolha aumentou a rejeição do Lula agora, mas tem que ver os outros, como é que está, tem perguntas diferentes. Eu acho que a gente tem que usar um conjunto de indicadores das pesquisas para ver mais ou menos a direção que o vento está soprando, e não tomar nenhum número como absoluto. Então, eu acho que a questão é realmente essa, quer dizer, se a melhora da economia, porque, veja, eu acho que promessa, não, se eu for eleito, eu te dou 13º no ano que vem, isso parece estar claro que não funciona. Agora, a economia está concretamente melhorando. Então, a questão toda é saber se ela vai chegar nos mais pobres, e na maioria, a tempo. Isso significa se ela vai reduzir o preço dos alimentos suficientemente para que o conforto econômico apareça. Porque o que a gente viu até agora é que o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil adicional, ele apenas amorteceu para algumas categorias o impacto da inflação. Mas para a maioria não foi nem suficiente para isso. Quer dizer, continuou o desconforto com a inflação, né? E eu acho que esse aí vai ser o fator, vai ser um dos fatores decisivos da eleição. Por isso é que eu estou insistindo tanto no tempo. É preciso saber se o Bolsonaro se vai melhorar para a maioria em tempo suficiente e volume suficiente para o Bolsonaro poder tirar a diferença, que é muito grande. Nós estamos falando aí, em termos arredondados, né? O Lula precisa de 20% do capital disponível, do voto disponível no chão, né? E o Bolsonaro precisa de 80% desse voto. É complicado. Mas não é impossível. Duas perguntas, de fato. Uma continuação em relação ao que acabou de ser falado sobre segundo mandatos de líderes europeus, e aí o Orbán, mas também na Polônia, e eu incluiria a Turquia nessa história, e alguns outros, no qual nós vimos uma aceleração justamente do desmonte da democracia, ou pelo menos dos elementos de controle. Minha pergunta para você, o que há de equivalência em relação à situação brasileira e o que há de diferença em relação à situação brasileira, justamente no que se refere a um eventual segundo mandato do Bolsonaro. E a minha outra pergunta é sobre esse ponto que você fala no início, da proteção da proteção. Na Hungria, existe uma proteção da proteção, que chama União Europeia. Não sei se funciona, sinceramente. Eu tenho sérias dúvidas se funciona, porque, inclusive, essa proteção da proteção, ela envolve aspectos geopolíticos, que não vamos pressionar muito, porque senão eles vão cair do lado de Moscou. Né? Então, tem uma outra consideração que não é só a proteção da própria democracia, é uma questão geopolítica também. A minha pergunta, no nosso caso, qual é a proteção da proteção? É difícil. O que tem de igual, né, de equivalência? O que tem de equivalência, eu acho, Jamil, que nós estamos vivendo crises similares, a mesma crise, que é uma crise de metamorfose estrutural global que produz muita incerteza, muita insegurança, portanto, medo e ressentimento, porque tem perdas, né? Quer dizer, as perdas já estão acontecendo. Então, os perdedores, eles são muito ressentidos e eles estão muito vulneráveis a essa pregação da direita, da extrema-direita. O que tem de diferente? Bom, tem de diferente na sociedade brasileira uma certa
uma certa adaptabilidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem uma capacidade de adaptação muito grande, e ela tem ralos que produzem uma interconexão entre as camadas sociais, que às vezes funcionam numa direção, às vezes noutra, mas ela é uma sociedade menos estruturada do que a sociedade europeia. Então, eu acho que isso aí faz com que haja menos disposição para se construir uma maioria autoritária, tanto no Congresso quanto na sociedade, a ponto de levar a esse desfecho. Mas tem uma diferença no Brasil, em relação aos casos que você falou, que é o fator militar, né? Se a gente pensa a Segunda República, de 46 a 64, todos os episódios políticos relevantes teve intervenção militar. Quando veio a Constituinte, ao invés de eliminar a capacidade de intervenção militar, por uma questão, o compromisso que se fez na Constituição, eu acho que foi um dos piores, foi o 142, o artigo 142. Esse motorista de Uber que me trouxe, que falou que não sabia se eu era do outro lado, parecia que não era, né? Em sequência, a conversa dele foi no sentido seguinte: está muito complicado, doutor, essa situação está muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que apelar com força para o 142. Quer dizer, não é uma coisa trivial a possibilidade da intervenção militar. Qual é a proteção da proteção no Brasil? Infelizmente, a proteção da proteção no Brasil é a disposição ou a indisposição dos comandos militares em seguir o Bolsonaro numa aventura autoritária. No limite, só consegue parar o Bolsonaro o militar, né? Só as Forças Armadas conseguem parar o Bolsonaro, por exemplo, numa tentativa de desconhecer o resultado das eleições, melar tudo e tomar o poder. Então, eu acho que essa é a complicação histórico-estrutural do Brasil. A gente ainda não conseguiu se livrar dos militares como fator de proteção e de desproteção da nossa democracia. Com relação à União Europeia, você tem toda a razão, porque, na verdade, eu acho que ela não protege exatamente porque, por razões geopolíticas, a tolerância com os abusos é muito grande, né? É a mesma coisa dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Exatamente. Ele diz, não quero ditadura lá, não quero lá, não quero lá. Ele diz, mas e na Arábia Saudita, você quer? Não me meto no país, na vida dos outros países, entendeu? Eu vou fazer aqui uma análise, não é para deixar ninguém muito pessimista, mas para alertar a necessidade da gente não se acomodar e ir para a disputa. O Bolsonaro vem ganhando voto do Lula há 3 meses. Não é de agora que pode ganhar, ele vem ganhando. Em 27 de julho, vou falar das pesquisas, em 27 de julho, a diferença era 20 pontos. Em 12 de setembro, a diferença era 12. Nós chegamos, a partir de setembro, segunda quinzena de setembro, se estabilizou as diferenças, chegamos na véspera da eleição, na pesquisa, dando uma diferença de 14, mas estou pegando as pesquisas do Datafolha, né? E na eleição, no dia da votação, essa diferença caiu para 6, aliás, para 5. Vou também dizer o seguinte, que eu acho que é importante a gente se ver. O Bolsonaro teve no primeiro turno de 2022 mais votos do que teve no primeiro turno de 2018, né? Do ponto de vista quantitativo. Ele teve 51 milhões de votos, tinha tido 49 milhões de votos. Percentualmente, perdeu um pouco, né? Perdeu de 46 para 43, certo? Mas com tudo que o Bolsonaro fez, com pandemia, com ameaça de golpe, com, né, todos os desastres nas políticas públicas, com tudo que aconteceu nesses 4 anos, o desgaste de governo, ele perdeu só 3 pontos entre uma eleição e outra. Então eu quero... E se a gente comparar a pesquisa do dia 30 com a eleição, ele subiu 5 pontos acima da margem de erro superior. Portanto, 7 pontos. O Lula ficou na margem de erro inferior e o Bolsonaro subiu na margem de erro 7 pontos.
Bom, isso significa, tá certo, que se a gente for ver do ponto de vista de tendência, certo? Fora tudo aquilo que já se falou aqui, já se falou muita coisa aqui que eu não vou repetir, a tendência, tá certo? É essa diferença se estreitar. Eu acho que o Zé Li levantou algumas questões aí importantes da comparação, né? Mas não vou entrar aqui se a margem de erro é maior ou menor para o Bolsonaro, etc. Mas eu digo assim, a tendência, né? Eu não estou nem um pouco tranquilo com essa pesquisa, inclusive porque, obviamente, né, se a gente for analisar, e aí em cima de evidências, a pesquisa e a urna, a diferença ela é bastante significativa a favor do Bolsonaro e existem várias razões para achar isso. Além do mais, nós temos um outro problema que se falou de abstenção, mas a abstenção ela é diferenciada de acordo com a classe social e a classe de renda. A abstenção é maior nos setores de mais baixa renda, onde se concentra mais o voto do Lula. Então, eu queria só dizer, e até ouvir um pouquinho mais o Sérgio sobre isso, eu vejo, né, com todos os fatores que falou aqui de economia, uso da máquina, desrespeito a qualquer tipo de regra de controle do Estado que assim se admitiu, né, mudança de, né, favorecimento econômico em período eleitoral, tudo isso que aconteceu, me parece que nós temos aí uma situação de muita dificuldade, o que implica no envolvimento muito grande das pessoas que querem evitar aquilo que aí eu vou completar aqui só para entrar nessa discussão última, que eu acho que é importante. O Bolsonaro não vai precisar, se ganhar a eleição, dar nenhum golpe para implantar um regime autoritário, né? Ele já anunciou, com o apoio do vice-presidente, que vai ampliar, e é fácil ele aprovar no Congresso, ampliar o número de ministros do Supremo. Ele vai ter maioria no Supremo, ele tem maioria no Congresso, ele tem o controle do Ministério Público, né, da Polícia Federal, né? Um governo Bolsonaro, aquela distopia que o Otávio falou aqui, né? Liberdade para desmatar, liberdade para, né, para fazer todas as barbaridades. Eu vou repetir, né, o que o Otávio falou. Portanto, nós estamos numa eleição mais séria da nossa vida. O limite é muito pequeno, né? O risco de perder é muito pequeno, muito grande, né, do Lula perder a eleição. Os apoios que ele recebeu são importantíssimos, mas o impacto eleitoral é muito relativo, tá certo? Não é um impacto significativo, alguma coisa da Simone, mas não é também tão significativo assim, né? Porque existe uma tendência no sentido diferente. Então, e se acontecer, tá certo? Nós estaremos aqui daqui a 4 semanas, né, dizendo as consequências gravíssimas que isso vai trazer para o país. Então, não é uma eleição que perde ou ganha e depois pode se recuperar. É uma eleição que vai trazer consequências gravíssimas para o país em todos os aspectos, do aspecto econômico, do aspecto ambiental, do aspecto das liberdades, né, do ponto de vista da democracia, e o controle é o modelo urbano mesmo, é o urbano onde o governo controla as demais instituições sem necessariamente fechar. Não vai precisar de 2 soldados para fechar o Supremo. Ele vai simplesmente controlar o Supremo, né? Vai ter maioria no Supremo, não precisa fechar o Congresso, porque ele vai ter maioria, já tem maioria no Congresso. Então, eu vejo a situação como uma situação muito grave, queria ouvir o Sérgio sobre isso, e quero aqui deixar essa palavra de alerta, porque eu acho que nós temos aí 3 semanas para não ficar relaxados em relação à situação, e as pesquisas, elas são importantes, elas expressam, mas a nossa expressão, né, a nossa capacidade, ela também tem que ser utilizada, porque a outra força vem com muita ênfase. E do outro lado, desse nosso lado, eu acho que só tem a grande capacidade que nós temos de conversar com as pessoas e tentar, né, colocar o risco que nós estamos sofrendo. Obrigado. Desculpe aqui ter falado uma fala um pouco pessimista, que não é pessimista, eu acho que ela é realista, mas ela foi feita no sentido da gente realmente se empenhar nesse processo. Obrigado. No que nós concordamos? Nós concordamos que vai ser muito apertado mesmo, que é uma eleição, e por outro lado, que é a eleição crítica mesmo, né? Ela é fundamental. Quanto a isso, eu acho que a gente não tem discordância nenhuma. É uma eleição que está decidindo nós estamos discutindo o destino não só da democracia brasileira, né? Mas de um regime novo, muito, muito deletério para os valores sociais e para toda a sociedade brasileira. Depois, corrigir esse desastre vai ser muito mais complicado do que se imagina. Então, eu concordo com você, tem muito perigo,
E não dá para relaxar, não, tem que ser realista mesmo. Quando eu disse que o Lula estava à frente nessa semana, é um pouco para alertar para isso, quer dizer, cada semana vai ter uma batalha que tem que ser ganha no final da semana. Eu tenho uma pequena divergência de interpretação, Nabil, com relação à coisa dos votos, porque o Lula também teve mais voto no primeiro turno do que ele teve em 2010, em 2006. Né? E depois ele ultrapassou a votação da Dilma bom, do Haddad, com certeza. Mas também o eleitorado cresceu. Né? Então, os dois cresceram. E com relação, no caso das pesquisas, o que ele veio tirando o voto do Lula, eu tenho dúvida, porque se a gente olhar a pesquisa de dezembro para cá, o Lula está no mesmo patamar, o Lula não caiu. Né? Quer dizer, a gente sabia que o Lula tinha ali em torno de 48, 40, entre 45% e 48% dos votos no primeiro turno. O Bolsonaro é que foi crescendo e foi diminuindo a vantagem. E essa diminuição significa que, na verdade, ele conquistou votos que não estavam captados pelo Lula. E a disputa vai ser nesse voto. Né? Então, tem só essa pequena diferença de leitura dos dados. Eu acho que o Bolsonaro cresceu num eleitorado que o Lula não conseguiu convencer ou persuadir a votar nele, diante da campanha e ao longo da campanha. Né? Por isso a pesquisa deu mais ou menos o que o Lula... Eu fiz, inclusive, Nabil, uma comparação das pesquisas mais antigas. Seguindo o exemplo do relatório da Força Tarefa da Aporto, eu fui olhar assim, 2 semanas antes, 3 semanas antes, como é que estavam os institutos em relação às urnas. E, na verdade, a diferença é muito pequena. Com relação ao Lula, estava mais ou menos foi mais ou menos dentro do esperado pelas pesquisas. A surpresa foi no Bolsonaro, né? Quer dizer, nessa trajetória dele. Então, você tem toda a razão. Eu acho que a tendência agora é de aproximação maior ainda. Eu acho que nós não vamos ficar com 5 pontos de diferença. Eu acho que nós vamos ter a coisa aí no 1, 2 pontos de diferença no máximo. E daí vem a questão dos militares. Eu acho que nós não estamos falando dos militares para fazer o segundo mandato. O segundo mandato é garantido que ele toma controle e assume e monta a autocracia. Nós estamos falando na possibilidade dele tentar contestar o resultado adverso. No caso dele ser derrotado. Aí sim. Aí a gente fica na dependência deles toparem ou não contestar junto com o Lula. Né? Mas no segundo mandato, não. Eu acho que o segundo... Por isso, daí tem o perigo, eu concordo com você. É que o segundo mandato é o mandato de destruição da democracia, quer dizer, de autocratização do regime assim, em menos de 6 meses. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que estava, enfim, fazia parte aí da tua apresentação, e claro, nós estamos todos aqui apavorados com a eleição e a gente não falou sobre o futuro da democracia. Eu quero, então, supor que o Lula ganha e que ele assume, com todas as dificuldades que estão postas aí. Isto ocorrendo, como é que você acha que as instituições brasileiras, sobretudo aí STF, enfim, e outras, como é que você acha que elas vão reagir a esse bolsonarismo que sai fortalecido desse pleito, mesmo que o Bolsonaro perca as eleições? Porque a gente tem também, vamos dizer, nós estamos agora aqui lutando por uma sobrevida de mais 4 anos, não é? Porque se o Bolsonaro ganhar, enfim, a nossa vida, a nossa integridade enquanto pessoas, integridade pessoal, integridade profissional está muito em risco. Então tá, 4 anos, né, governo Lula, etc. Mas se nada for feito do ponto de vista institucional, daqui a 4 anos tem Bolsonaro relativamente forte e eu não consigo ver quem é que é capaz de bater o Bolsonaro em 2026. Então, assim, ou bem as instituições brasileiras despertam, ou bem nós estamos adiando a nossa morte. Então, eu queria ouvir você sobre esse problema das instituições brasileiras. Eu concordo plenamente com essa ideia de que as instituições estão funcionando. Reproduzir esse discurso é não compreender
que Bolsonaro e bolsonarismo dão 3 passos para além da institucionalidade, fingem se arrepender, dão mais 2 passos, fingem se arrepender, e eu acho que o que nós estamos gestando é uma democracia de fachada, com o que eu estou tentando dar estatuto conceitual a isso, que às vezes a gente fala de maneira jocosa, etc., mas eu acho que nós estamos justamente, o fato de que não é preciso o cabo e o soldado para fechar o Supremo, e outras instituições, e o Congresso já está comprado com orçamento secreto. Pois bem, que democracia é essa que resulta de um segundo governo Bolsonaro, se não a democracia de fachada? Mas, no fundo, a pergunta é, instituições, o que fazer para controlar o monstro que está desacorrentado atualmente? Obrigado. A sua pergunta a pergunta que eu estou me fazendo já há algum tempo e para a qual ainda não encontrei uma boa resposta, até porque ela tem aí uma questão conceitual importante. Então, eu vou começar por ela. Eu estou escrevendo um ensaio agora no qual eu faço esse ponto assim com mais ênfase, eu já fiz em alguns outros livros, que é o seguinte: a democracia está em perigo, ela está sofrendo em risco no mundo inteiro, por conta dessas transformações estruturais que estão acontecendo. E tem um problema complicado, que é o seguinte, é que nós estamos precisando de uma teoria dessa transição. Nós precisamos de aprender a como responder aos problemas de um mundo que está morrendo e um que está nascendo, que ainda não está visível, que tem que ser construído. Esse interregno aí produz uma série de coisas que em outros momentos da história, em que a mudança foi até menos radical do que essa, deram no nazismo e no fascismo, quer dizer, derrubaram Weimar. Então, tem um problema aí que é um problema estrutural. E aí nessa questão, eu sou absolutamente gramsciano. Se o governo não consegue dar respostas estruturais às necessidades do povo, ele não consegue persuadir o povo a mantê-lo no poder. Não tem como. Então, eu acho que os próximos 4 anos, na eventualidade da vitória do Lula, serão complicadíssimos. Exatamente por causa disso, porque você vai ter uma sociedade cobrando do Lula uma coisa que ele não pode entregar. Ainda mais com a crise que está se avizinhando na economia mundial, etc. Olha, não tem condições estruturais para satisfazer, não é, necessidades estruturais de um povo que está em carência há muito tempo, que está sofrendo. Então, e vai precisar de fazer prioridades muito, muito bem definidas, realmente, e ele vai perder apoio do empresariado, porque não vai poder transferir tanto capital, tanto recurso para o capital como fez nos outros governos do PT. É muito complicado. Com relação à sua específica questão das instituições, esse é um teste importante, porque, evidentemente, tem uma série de... O Bolsonaro foi um criminoso serial. Ele cometeu uma porção de crimes de responsabilidade, crimes comuns. Então, tem uma série de processos que estão em andamento que, se forem levados em curso, ele vai para a cadeia. Isso não resolve o problema que você levantou. E isso é que me deixa mais angustiado. Porque o meu problema não é o bolsonarismo, quer dizer, não é o séquito, os acólitos do Bolsonaro, que eu acho que esses são minoritários. O meu problema é os que aderiram a Bolsonaro porque tinham sentimentos similares àqueles que ele estava arousing, que ele estava provocando, que ele estava trazendo à tona. E isso aí que é, para mim, o complicado. Quer dizer, a base social para um novo Bolsonaro vai continuar, mesmo que não tenha o Bolsonaro. E quem é que pode vencer? E essa é a questão fundamental. Nós não produzimos nossas novas lideranças. Ora, o último curso que eu dei na minha vida foi um curso sobre mudança estrutural no Brasil. Tem uns 10 anos. Eu pedi para os meus alunos para listar os líderes políticos que tinham capacidade de ser presidentes da República e fazer um raciocínio mais ou menos parecido com o que você me propôs. Assim, vamos matar esses líderes todos ou aposentar? E lista aqui para mim quem é que está emergindo aí que pode ocupar o lugar deles. E essa coluna ficou em branco. Ninguém conseguia vislumbrar, porque não tem. Nós não estamos produzindo novas lideranças capacitadas para esse jogo pesado que é a eleição presidencial brasileira, que não tem nada a ver com o jogo dos estados.
Os estados são sistemas políticos diferenciados, é outra política. A somatória nacional é maior do que as partes. E essa somatória nacional é um jogo pesadíssimo que muito pouca gente consegue jogar. E o Lula foi o mestre desse jogo. Então, tira Lula, tira Bolsonaro, põe um novo Bolsonaro, você não tem um novo Lula para confrontá-lo. Entendeu? E essa é a questão fundamental mesmo, você tem toda a razão. Dando um pitaco na questão metodológica, já que eu trabalho com isso há muito tempo, me parece que o grande problema está mais na coleta do que na metodologia, porque uma amostra representativa e tudo mais não teria que ter esse tipo de problema. Então, acho que a coleta foi o grande problema, coisa que, pensando desde a redemocratização, nós tivemos um embate PT, PSDB, dentro de um nível de civilidade, etc., e tal, que não colocava a questão da pesquisa em evidência. A pesquisa era pesquisa e todo mundo aceitava, evidentemente quem estava atrás dizia que talvez a pesquisa estivesse errada e tudo mais. O nível de animosidade contra as pesquisas apareceu nos últimos 4 anos, junto com outras coisas, negação da ciência e tudo mais. Então, eu acho que o problema é muito mais na coleta do que na metodologia, me parece. A questão da abstenção também, que foi levantada, e que é um ponto que está todo mundo preocupado, na última eleição, nós tivemos 1 ponto percentual de crescimento na abstenção, apenas. Então, eu fiz uma conta, até mandei para o Otávio, que é o seguinte, quantos votos, digamos, alguém precisa para ganhar a eleição no dia 30, se o que aconteceu antes em termos de abstenção, brancos e nulos, se repetir? Então, pegando, nós tivemos um índice de brancos e nulos muito baixo, foi o mais baixo da história republicana, com 4 e pouco por cento. Na última eleição, a gente teve 8,7%, e no segundo turno, isso foi para quase 15%. Então, se você aplicar que os 4 vão ter a mesma variação, a gente teria aí uns 6% de brancos e nulos. Com mais 1 ponto de abstenção, praticamente se ganha a eleição no dia 30 com 57 milhões e meio de votos, que foi o que o Lula teve. Obviamente, não é uma conta matemática, porque o Lula pode perder votos que teve, ganhar outros e tal. Mas o número não deve sair daí. Mas a minha pergunta, eu sei que o tempo está estourado, é sobre essa questão dos evangélicos. Porque o Bolsonaro ele teve uma penetração em todos os segmentos sociais. Quando a gente olha a pesquisa e olha de uma maneira, digamos, apressada, então a gente vai dizer, não, o Lula tem o voto dos pobres, o Bolsonaro tem o voto dos ricos. Não é bem assim. O Bolsonaro penetra em todas as camadas sociais. Acima de 2 salários mínimos, ele ganha em todas. E digamos, 2 salários mínimos de renda familiar, levando em conta 4, 5 pessoas por domicílio, dizer que isso é classe média, como alguns falam, é um absurdo. Simplesmente digamos, menos pobre do que quem tem até 2 salários, mas é uma população pobre. Então, aonde que está essa base social pobre do Bolsonaro? Tudo indica que ela se mistura com a questão evangélica. Por quê? Entre os evangélicos, o Bolsonaro tem 60% e, agora no segundo turno, 66% dos votos. Os evangélicos cresceram de 94 para cá, eles dobraram a participação. Então, eles eram em torno de 14%, em pesquisas que o Datafolha levantou, e dados do censo, que agora a gente não tem, e hoje eles estão perto de 30%. E quem são esses evangélicos? Muito pouco, ou seja, 5% da população se diz evangélico tradicional, presbiterianos, enfim. A grande maioria são de igrejas que não têm nem denominação, são aquelas que a gente nem conhece. Pela pesquisa última do Datafolha, que eu estava olhando antes do nosso encontro, metade dos evangélicos, eles citam igrejas que não são nem Assembleia de Deus, nem Quadrangular, nem Universal, nada disso. São igrejas X. É quase que existe na periferia
uma espécie de um empreendedorismo evangélico. É um grande negócio você ser um pastor, ter a sua igreja, e essas igrejas dispersas, esse evangelismo sem, digamos, linhagem de história e tudo mais, depois ele é absorvido pelas outras igrejas maiores, e com a politização que se deu entre os evangélicos, entre os pastores, e esse grande negócio com televisão, representação no Congresso, bancada e tudo mais, virou realmente um fator super importante. A gente pode analisar que esses pastores são fisiológicos, eles já tiveram com o Lula, agora estão com o Bolsonaro e tudo mais. Só que à medida que essa eleição radicalizou de tal maneira a pauta dos costumes, é muito difícil imaginar que essa base evangélica pode voltar facilmente para o campo democrático. Então, essa é a minha pergunta para você. Você não acha que, da maneira como... Não é que se abandonou, dizer agora que é uma crítica, que a esquerda abandonou os pobres, os evangélicos, tal, é muito fácil. Mas a questão é, dado o que aconteceu, você não acha que essa base evangélica mais radicalizada e pobre, que é a base social pobre do Bolsonaro, pode ser um fator importante nesse sentido de corroer mais ainda a democracia, de você ter uma base social popular, até por uma tentativa de golpe, evidente, ou qualquer coisa assim, de ter um apoio? Primeiro, quero dizer para você que eu concordo com tudo que você falou, então, para mim é difícil encontrar uma indagação aí. Mas eu vou arriscar aqui uma especulação com relação a isso, a última parte sua, porque, de fato, quer dizer, esse é um dos problemas mais complicados que tem, que é esse neo-evangélico, né? Quer dizer, a gente tinha os tradicionais, né, presbiterianos, metodistas, batistas, né, e aí vieram esses novos, Universal, né, e aí, mas esses também foram se institucionalizando, né, de certa maneira. Então, e aí vem os outros, e depois eles são absorvidos. Esse é um processo complicadíssimo, que tem gente estudando, eu espero que tragam boas respostas rápido. Agora, na questão da penetração, de fato não é um problema da esquerda, porque onde os evangélicos têm mais penetração dos mais pobres são naquelas regiões que eu chamo que são as faixas de Gaza do Brasil. São as regiões que estão sendo contestadas ao Estado. O Estado não consegue se fazer presente, estão dominadas pelas milícias e pelo narcotráfico, e a única área de segurança que tem é a igreja. E é para ela que os pais mandam os filhos correndo na hora que começa o tiroteio. É a elas que recorrem no caso de necessidade, e é para elas que elas vão para ter consolo, conforto espiritual, psicológico. Isso não é trivial, né? Quer dizer, às vezes a gente tende a fazer análises muito materialistas, de interesses materiais e tal. Eles são pobres, de fato eles precisam de renda, eles precisam de assistência, mas eles precisam de conforto para a sua pobreza, para o seu sofrimento, para a sua dor. E alguém que ofereça para eles, pelo menos, no conforto, o consolo de que tem ali um Deus, etc. e tal. Com muita hipocrisia e usando isso politicamente. Tem pastores de esquerda que estão nessa situação também, que estão nas comunidades, estão na periferia? Tem. Né? Mas eles não conseguem fazer frente, até porque, por uma razão moral, eles têm limites morais, os outros não têm. Né? Então, quer dizer, a fisiologia, você tem toda a razão, ela se resolve, inclusive porque esse pastor ele consegue convencer os seus fiéis de qualquer coisa. Então ele vai dizer, não, a gente vai votar lá com o comunista, com o diabo, mas é porque ele está fazendo uma coisa boa, que não sei como é que ele conseguiu. Mas a gente continua aqui tendo a nossa posição, até encontrar um novo líder que seja o canalizador disso. Essa é uma situação complicadíssima da sociedade brasileira. É verdade que tem um movimento dos evangélicos mundial, nada parecido com o que acontece aqui no Brasil. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, ele já entrou em recessão. Tem muitos lugares em que esse tipo de... Agora, essa igreja, que é exatamente isso, quer dizer, o cara
chega e diz assim, eu sou capaz de fazer uma igreja, monta a igreja, só aqui é uma igreja evangélica. As pessoas começam a ir, ele começa a dar, e tem o seguinte, eles ensinam matemática, eles ensinam, porque tem que calcular o dízimo, eles, né, aliás, tem um artigo maravilhoso do Preto Zezé sobre isso, né, da dona Livramento, né, que ela diz, olha, eu aprendi a fazer matemática porque eu tinha que calcular o dízimo, eu aprendi a ler porque eu tinha que ler a Bíblia, né? Então, você tem uma, de fato, quer dizer, é uma máquina de serviços que se substituiu ao Estado em áreas de controle não estatal, quer dizer, de controle ilegal, né? Quer dizer, de banditismo, que eu chamo de banditismo demagógico, né? Que é um banditismo, porque o próprio cara, o bandido, também oferece segurança, não é? A seu modo, ele tem o seu código de justiça. Essa situação é complicadíssima, nós temos que enfrentar isso com muita careia e com muito conhecimento de causa. E a gente precisa de levar a sério essa questão de retomar esses territórios legitimamente, não é? Para poder fazer com que o Estado, de novo, atenda essa população e não deixe ela à mercê desse tipo de manipulação. Mas enquanto não tiver Estado lá, enquanto não tiver a política social lá, enquanto não tiver a escola funcionando, não adianta. Eu compartilho inteiramente com a sua inquietação. Não tenho como atender a saciar essa demanda, né, e essa ansiedade, porque eu compartilho dela de modo que eu só tentei aqui provocar digamos assim, a erupção dessas ansiedades para cada um de nós conseguir pensar o que fazer, né? E eu acho, Renê, que a gente está precisando de fazer com que essa República do Amanhã fique mais diversa, né? Que as mulheres falem mais e não dominem. Não vamos transformar isso aqui numa República do Amanhã de homens brancos, hein? Eu acho que Otávio, o alerta do Mano Brown encontrou no artigo do Preto Zezé uma nova expressão. As lições da dona Livramento, eu estou com elas na minha cabeça aqui o tempo todo, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, que para mim junta com a coisa da hegemonia moral do Gramsci, que se a gente não encontrar um caminho para satisfazer é impossível, mas para dar à população, aos pobres brasileiros, pelo menos o conforto de que está se tentando dar uma solução estrutural para os seus problemas, não tem caminho. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque quando a gente fala no governo Lula, do passado, não, teve o Bolsa Família, etc., de fato foi uma extraordinária política social, muito bem desenhada, muito bem aplicada, que promoveu realmente a transferência de renda, promoveu realmente uma redução da desigualdade. Mas ele subsidiou muito o capital, porque ele tinha muita afluência de recursos públicos naquele momento. O Lula vai tomar agora o governo num momento de escassez. E ele vai ter que fazer escolhas muito duras a respeito de não subsidiar os setores do capital e transferir renda para os pobres para poder apaziguar essa dor, esse sofrimento, esse desconforto que está na população mais pobre, que os evangélicos estão garimpando. Então, essa que é a questão fundamental para mim, e isso põe em risco a democracia, a vitória do Lula, a possibilidade de um governo bem-sucedido, tudo isso mais.